E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um review de placa-mãe aqui no canal Paper Hard. Nós vamos ver hoje a X570 Aorus Elite da Gigabyte. No último vídeo eu mostrei para vocês a ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, também X570, porém na categoria topo de linha. Agora nós vamos descer para as placas intermediárias, que são bem mais baratas, obviamente. Vamos conferir como é a performance dessa placa com CPUs como 3600X, 3700X, 2700X, focando no VRM da placa, qualidade de construção, temperatura. Nós teremos também testes de memória RAM 3000, 3600. Vamos dar uma olhada na BIOS da placa. Pontos positivos e pontos negativos serão avaliados nesse vídeo. Se você ficou interessado, vem comigo até o final em mais um review. A Cooler Master apresenta o seu novo teclado mecânico gamer CK550. Ele conta com uma construção em alumínio, design de teclas americano ou PT Portugal com cedilha, switches Gateron Red ou Brown com durabilidade estimada de 50 milhões de cliques, software completo e controles on the fly. E claro, não poderia faltar a iluminação RGB com diversos ajustes, garantia nacional de 2 anos. Saiba mais pelo link na descrição. Vamos então fazer o rápido unboxing da X570 Aorus Elite. Aqui na parte da frente da caixa vocês podem observar os principais recursos, que é o PCI Express 4.0. Eles destacam bem a quantidade de fases aqui, né, 12 mais 2, depois nós vamos comentar mais sobre isso. Na parte de trás da caixa nós vemos os principais detalhes, o dissipador no VRM, a placa, algumas das suas especificações. E sem mais enrolações, vamos partir então aqui para a abertura. Já vemos a placa, removendo aqui. Daqui a pouquinho nós vamos dar total atenção para ela. Nós temos aqui 4 cabos SATA, parafusos para M2, o Key-Connector para facilitar o encaixe nos headers do painel frontal, mais parafuso para M2, já que são 2 slots, um guia de instalação, um manual completo, e tem alguma coisa aqui dentro que no caso é o DVD de drivers. Normalmente a gente não utiliza porque a gente baixa o mais recente do site, mas caso você esteja sem internet é uma alternativa. E é só, vamos focar na placa-mãe. Então aqui está a placa. Conforme eu falei no começo do vídeo, a Aorus Elite é uma placa intermediária dentro do atual line-up da Gigabyte, mas mesmo assim ela apresenta bons recursos e um VRM bem dimensionado para suportar mesmo os melhores Ryzen como o 3900X, 3950X, mantendo uma boa temperatura no VRM. Então, como a maior parte das placas X570, essa placa traz um cooler no chipset, não apenas um dissipador passivo. E essa fanzinha ativa apenas quando o chipset está mais quente. Então, em determinados momentos ela pode ficar desligada, mantendo a sua vida útil. Eles colocaram isso aqui por conta do aumento do TDP que houve entre X470 e X570, especialmente por conta do PCI 4.0. Essa placa é bem minimalista, tem um design bacana, ela é discreta quanto à iluminação, tendo iluminação apenas aqui na carenagem do painel traseiro e na parte lateral da placa por conta do circuito de áudio. Ela segue o tradicional formato ATX 30,5 por 24,4, que é o espaço suficiente para comportar muitos recursos. De fato, até alguns espaços vazios da placa, espaços estes que poderiam ser preenchidos com mais headers para fãs, porque, por exemplo, essa placa só tem 3 headers para fãs. Sim, é uma placa de quase R$ 1.400, é um pouco esquisito você ter tão poucos headers, porque caso você use um water cooler com 2 fãs, 3 fãs e o water cooler não tenha um splitter incluso, você pode ter problemas para ligar as fãs do gabinete, depois você precisaria estar recorrendo a splitters. Então a gente tem aqui o System Fan 2 na lateral, o System Fan 1 do lado do conector de alimentação do processador, a gente tem aqui o CPU opcional e o CPU Fan. Como o CPU Fan você sempre vai usar, então são apenas 3 headers, e na parte lateral, na parte de baixo não tem nada, tem até espaços vazios, ó. E não tem nada, né? De repente poderia ter mais um ou mais 2, aí já seria uma boa quantidade. O socket que nós temos aqui, é claro, é o AM4, que mantém a compatibilidade, segue firme e forte pela 3ª geração e provavelmente vai continuar até a 4ª geração, né, para cumprir a promessa que a AMD fez, que o socket AM4 continuaria até 2020, com um novo socket, talvez um AM5 vindo provavelmente apenas em 2021 para atender outras demandas.
Então aqui está o VRM, vamos dar uma olhada nos dissipadores, são dois, eles não são interligados via heat pipe, a gente vê o heat pipe apenas em placa da Gigabyte superior à Elite, no caso o heat pipe ajuda a transferir o calor de um bloco para o outro, tornando o dissipador mais eficiente. Então esse aqui é o dissipador principal, conforme vocês estão vendo ele tem boas dimensões, certo? Aqui nós temos o thermal pad de 1,5 mm que faz o contato completo com todos os DRMOS que estão aqui e alguns outros circuitos que estão do lado. Não faz contato com os indutores, embora os indutores possam trabalhar normalmente aí com temperaturas altas, mesmo sem dissipação. Claro que seria um plus. Aqui nós temos o dissipador secundário que faz contato com os 3 DRMOS e 4 MOSFETs, além dos circuitos aqui que estão do lado, que são drivers, e o PWM, ok? Bom, aqui nós temos um VRM curioso, eu nunca tinha visto assim ainda, ele é misto. Ele mescla DRMOS, que é um circuito que está englobando no mesmo encapsulamento o driver e os MOSFETs, certo? E MOSFETs simples. Então, para o CPU são DRMOS, para as duas fases dos gráficos integrados e SOC são MOSFETs. Então são 12 fases usando o SiC 369 de 50 A cada, com picos de 55 A e tolerância 150 graus. As duas fases para SOC gráficos integrados usam os famosos OnSemi 4606N de baixa e 4C10N de alta. Eu já mostrei isso aqui em várias placas-mãe. E não é necessariamente ruim, porque a exigência em cima dessa área é muito baixa, ok? O PWM aqui utilizado é um ISL 69138 que controla nativamente 6 mais 1 fases. Ué, Lucas, mas não são 12 mais 2 fases? Então, aí que a Gigabyte utilizou os doublers. Dependendo do fabricante, você vai ver as fases usando um único sinal PWM. Aqui, no caso, na parte de baixo da placa, a gente consegue observar esses circuitos. Eles estão aqui, ó, este. Então a gente tem 6 doublers que duplicam cada um dos 6 sinais do PWM, tornando 12 sinais. Cada um dos DRMOS recebe metade da frequência de comutação, mas porém o seu próprio sinal, trazendo a duplicação tradicional que a indústria já usa há muitos anos, onde cada fase consegue atuar individualmente como em um VRM de 12 mais 2 fases reais, embora isso traga, segundo alguns testes que nós vemos, uma piora na eficiência na resposta dos transientes, ok? Inclusive a gente pode até ver aqui embaixo, ó, que como não coube todos os MOSFETs de alta e de baixa ali na fase do SOC gráficos integrados, a Gigabyte trouxe na parte de baixo. Então ela trouxe aqui mais 2 doublers, aliás, mais um doubler e o driver MOSFET que recebe o sinal do PWM, ok? Bom, esse VRM teoricamente suporta 700 amperes. É claro que seria necessário uma refrigeração adicional, porque entre 150 e 200 amperes é o limite que nós encontramos para usar um dissipador desse. Acima disso começa a ficar uma temperatura bem alta. E claro que aí seria um teste mais exigente para overclockers extremos, enfim. Bom, vamos partir para os testes do VRM da placa-mãe. Eu adotei uma temperatura ambiente padrão dos meus reviews, 32 mais ou menos 2 graus em bancada aberta, de forma a simular o uso dentro de um gabinete fechado. Eu rodei o Blender na demo Classroom. O Ryzen 5 3600X exigiu muito pouco do VRM, na média de 43 amperes, deixando a temperatura do VRM bem tranquila entre 41 e 48 graus, esquentando apenas alguns graus a menos quando a gente rodou um jogo competitivo pelo mesmo tempo, PUBG, por 15 minutos. No 3700X em Blender, cuja exigência do VRM foi na média dos 50 amperes, a temperatura ficou muito próxima do teste do 3600X, entre 41 e 46 graus, praticamente um empate técnico, sendo novamente bem similar ao teste em game. Já no overclock do 3700X houve a exigência média de 81 amperes, mas o VRM ainda se manteve bem frio, de 52 a 68 graus. E por fim, em um teste de estresse usando 2700X em overclock, cuja exigência do VRM foi de 111 amperes, o VRM ainda se manteve muito longe do seu limite, com um pico de 83 graus. Esse nível de exigência similar
ao que a gente observa em um teste com um 3900X ou um 3950X em estoque. As medições via sensor da própria placa e lidos pelo HW-Info, nós temos temperaturas ainda menores. Em nenhum dos testes houve throttling ou outros problemas. Bom, a placa tem 4 slots de memória DDR4 com suporte até 4000 MHz em overclock, modo dual channel nos slots ímpares e 128 GB de memória. Eu testei 3 kits de memórias diferentes para ver como é que está a compatibilidade. Um Team Group 3000 MHz, um HyperX 3000 MHz e um G-Skill 3600 MHz. Todos funcionaram no XMP perfeitamente, sem nenhum problema, na penúltima BIOS que está disponível no site do fabricante. Na área lateral da placa nós vemos 2 headers de iluminação, sendo um deles aquele header padrão e o outro o header 12 volts. Conector de alimentação principal, um header USB 3.1 frontal para usar em gabinetes mais modernos que trazem esse tipo de conexão, 6 portas SATA com suporte a RAID 0, 1 e 10. Na parte de baixo da placa nós temos aqui os headers do painel frontal, o header Clear CMOS, caso você precise utilizar, 2 headers USB 3.0 frontais, aqui permite 2 portas cada, logo 4 USBs 3.0 na parte da frente, headers USB 2.0 para usar tanto na parte da frente quanto para bombas de water cooler e outros recursos que usam isso daqui, conexão TPM. Esse Q-Flash Plus é uma coisa bem interessante, várias placas X500 estão trazendo isso, onde você consegue reinstalar a BIOS, fazer um update de BIOS mesmo sem usar processador, mesmo sem usar a placa memória RAM. Aqui nesse canto nós temos mais 2 opções de headers para iluminação, conexão de áudio frontal e o circuito de áudio Amp-Up Audio que a Gigabyte já traz faz várias gerações. A placa traz 2 slots M2 de alta velocidade com suporte a PCI Express 4.0 X4. Obviamente você pode usar também SSDs PCI Express 3.0, né, vai funcionar normalmente. O primeiro slot tem o dissipador, ele tem aqui um thermal pad também, você pode usar em SSDs de alto desempenho que porventura não tragam um dissipador. Caso traga, você pode usar no segundo slot. Lembrando que se você usar um Ryzen abaixo da 3ª geração, os slots não vão funcionar em 4.0 e sim apenas 3.0. A placa tem 4 slots PCI Express, um deles tem um reforço adicional metálico e é indicado para você usar uma única placa de vídeo. O segundo slot, ele é eletronicamente apenas X4, vocês podem ver que vai até aqui a conexão, porém o PCI 4.0 X4 é equivalente ao 3.0 X8. Teoricamente, deveria suportar o SLI por conta disso, eu não sei se existe esse suporte, a Gigabyte não informou, e eu não tenho 2 placas iguais para testar, então cabe um futuro teste sobre isso. Mas vou usar uma única placa de vídeo sempre no primeiro slot e teoricamente suporta o Crossfire, que sempre trabalhou bem aí mesmo com menos pinos aqui na sua placa-mãe, ok? Os outros 2 slots X1 você pode usar para placas de áudio, placas de captura, etc. Finalizando aqui na parte de trás, nós vemos que o espelho da placa-mãe é pré-fixado, assim como em outras, ele é estilizado aqui com a logo da Aorus. Ao todo são 10 USBs, 4 2.0, 4 3.0, 2 3.1, não tem USB tipo C aqui na parte de trás, inclusive essa é USB para você usar aquele recurso de Q-Flash que eu mostrei para vocês. A conexão HDMI para ser usada com o Ryzen que tem um final G, como o 3200G ou 3400G, conexão de rede Gigabit, áudio 7.1 canais com a saída ótica. A BIOS começa no modo Easy com os principais recursos de uso cotidiano, passando para o modo avançado, nós podemos explorar a board com calma no menu Tweaker, onde é possível, entre outras coisas, configurar subtimings, alterar o V-Core de forma fixa ou manual, aliás, de forma fixa ou offset, configurar o Load Line Calibration. Em Settings nós podemos configurar o Precision Boost Overdrive, Custom, Save States, outras coisas. Em Boot, obviamente, os dispositivos de inicialização e Save Exit para sair. Pressionando F8, nós vamos para o Q-Flash para atualizar a BIOS e F5 Smart Fan para ajuste de rotação. Quando eu recebi essa X570 Aorus Elite, eu me lembrei de uma outra placa que eu já trouxe aqui no canal, a Z390 Aorus Elite, que inclusive tem até um VRM parecido com essa placa. Eu vou deixar esse vídeo aparecendo aqui no canto.
Nesse vídeo eu consegui rodar tranquilamente um 9900K, que é o melhor CPU para Z390, em 5 GHz com VRM super frio. Então, quando eu peguei essa placa, eu já tive essa impressão, será que vai ser a mesma coisa daquela Z390? E nós vimos que foi a mesma coisa. Os testes aqui com CPUs como 3700X em overclock, ou 2700X que exigiu mais de 110 amperes do VRM, ainda assim houve perfeita estabilidade, baixa temperatura, sem throttling. O que nos mostra que essa é uma placa adequada para você usar, mesmo um 3900X, um 3950X, que vai exigir por volta dos 110 a 120 amperes quando rodado em testes de stress, ok? Bom, avaliando o seu preço, aqui no mercado brasileiro é difícil encontrar essa placa em estoque, às vezes ela aparece em uma certa quantidade. Na loja Terabyte Shop ela está disponível nesse momento, no dia 16 de setembro, por R$ 1.373, um pouco acima de placas X570 mais básicas, que normalmente a gente acha por 1.200 alguma coisa, mas consideravelmente mais barata que as placas intermediárias high para as high-end, que passam dos R$ 3.000 tranquilamente. Uma coisa que é legal é que, conforme vocês viram nos testes, a gente conseguiu rodar bem. E ela tem bons recursos, mesmo não sendo a melhor placa. Então, ela tem esse apelo interessante entre as X570. A gente sabe que a placa X570 naturalmente é mais cara que as X470. Tem alguns recursos adicionais, como o PCIe 4.0, suporte para SSDs desse calibre, mas comparando o X570 com o X570, essa placa apresenta um bom custo-benefício e tem um VRM superdimensionado para atender os CPUs Ryzen que já existem no presente momento no mercado. Placa-mãe recomendada aqui no canal para quem busca um bom custo-benefício em placa para o Ryzen de terceira geração e próximos Ryzen, provavelmente o Ryzen de quarta geração também vai entrar no socket M4. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando para vocês que lá fora essa placa custa cerca de $200 e conforme a cotação do dólar, que oscila bastante no nosso mercado, o preço dela vai variando para cima ou para baixo nas lojas que vocês podem comprar por aqui, ok? Bom, espero que tenha sido útil, um grande abraço e até mais.